E aí, Rafa? Meu irmão. Beleza? Bom Tranquilo? demais, Como é que tá? Graças a Deus. O Tamo que aqui, ó. a gente vai fazer aí hoje, cara? Cara, a gente tá indo agora pra São Paulo, saindo daqui de Florianópolis, porque a gente tá indo pro evento do G4, o G4 Frontier, um evento que eu vou estar ali no palco, junto com o João Vitor, falando de inteligência artificial amanhã, na quinta-feira, né? Vou estar ali com o João Vitor e a gente vai cobrir tudo, vai mostrar os bastidores do evento, tudo que tá rolando, essa novidade da nova marca, quem sabe aí do G4 Educação vindo. Será que vai ser G4 Educação mesmo? E a gente vai descobrir lá dentro. E antes aqui não pode faltar o cafezinho mineiro também, para a gente preparar, correr para o aeroporto. Ó, a mala já tá pronta, a mala já tá feita para a gente pegar o carro e ir. Inclusive, ó, o patrão acabou de chegar. Vambora? Vamos pro evento? Vambora. Dá tchau. Olha quem tá indo também. Ó, vamos deixar ela no hotel, né? O hotel para gatos. Enquanto a gente vai palestrar, ela fica curtindo ali o hotel com os outros gatinhos. Vambora. Vambora. Partiu São Paulo, partiu G4 Frontier, partiu falar de IA pra essa galera. E Rafa, por que você escolheu Florianópolis pra morar, cara? Operação do Verde A crescendo, 100 milhões, por que ainda Floripa? Cara, Floripa nos entrega algo que dificilmente qualquer outra cidade do Brasil vai nos entregar, que é qualidade de vida extrema, com um polo de tecnologia, né? Então a gente tem aqui um mercado que incentiva bastante tecnologia, muitos profissionais da área de tecnologia trabalhando aqui. E essa rota de 50 minutos para São Paulo também facilita, porque assim, a gente sabe que a gente precisa estar em São Paulo. Então eu e o Iago, a gente tem essa teoria, né, que a gente consegue morar em Floripa, mas a gente está o tempo todo em São Paulo, então a gente está o tempo todo ali conectado. A gente já se perguntou, eu confesso, assim, se é Floripa mesmo, se é São Paulo, só que olha só o caminho que a gente está indo, né? Então assim, isso aqui não vai ter em São Paulo. Então esses pequenos detalhes de Floripa do dia a dia, pensando no time também, né? Não só pensando na nossa qualidade de vida, pensando no time também é muito importante. A outra coisa é segurança, né, cara? Hoje em dia a gente que está aí numa idade pensando em construir família, isso pesa bastante também. Então você tem ali um ambiente de qualidade de vida, natureza, segurança máxima, é uma coisa que pega um pouquinho pra gente colocar as energias aqui. E essa decisão ela veio antes do Viver de A, né? Veio numa decisão de, cara, onde eu quero estar, qual ambiente eu quero estar. Eu vim de Belo Horizonte, onde eu morava ali no meio dessa face, prédio alto, confusão. E aí eu tava um pouco cansado dessa vida, busquei novos ares, né, aqui em Floripa. E a gente acabou crescendo demais a empresa do lado de cá, né? Numa cidade que eu nunca tinha visitado antes de mudar. Então já peguei, já viemos com a mala já pela primeira vez. E a gente é bem feliz aqui, a gente gosta bastante da cidade. Tem uma infraestrutura, né? Então é uma cidade de praia, mas uma cidade de praia com infraestrutura legal. E a gente pretende aí bater os 100 milhões na ilha. Vamos bater 100 milhões de faturamento do Verde A dentro dessa ilha maravilhosa. E como que funciona a sua gestão de agenda, Rafa? Você é founder, palestrante, mentor no G4? Como que você concilia ir para São Paulo toda semana, voltar? Como é que é a sua agenda? Pô, minha agenda é uma agenda que eu tento deixar o máximo livre possível. Então assim, eu não tenho hoje funções de executivo no Verde A. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que comitê de marketing, comitê de vendas, comitê financeiro, eu estou saindo dessas agendas a partir de agora para o Iago tocar elas com os diretores da companhia, para eu ter liberdade de criar e para eu ter liberdade de estar presente, para eu ter liberdade de produzir conteúdo, para eu ter liberdade de estudar inteligência artificial de uma maneira bem prática. Então a ideia da minha agenda é realmente estar nessa interface, estar em palestras, estar em eventos, estar viajando. Eu sou uma pessoa hoje na companhia que é mais da porta para fora do que da porta para dentro. E aí a gente tem essa dupla, né? Eu brinco que eu e Iago, a gente é Bebeto e Romário por conta disso.
enquanto o Iago fica ali um pouco mais nos bastidores, um pouco mais com o time, trazendo um resultado ali para a companhia, fazendo gestão. Eu estou ali na interface com o cliente, criando produto, comunicando, estudando inteligência artificial, o que a gente está fazendo hoje, né? Então, amanhã eu vou estar lá no palco do Frontier no G4 e a minha agenda ela é bem flexível nesse sentido. Eu não posso ter uma agenda muito presa, isso me atrapalha. Eu preciso ter uma agenda não desorganizada, não tem nada a ver com organização, mas uma agenda onde eu tenho flexibilidade de ficar adicionando novos eventos dentro dela. E para mim o melhor aeroporto do Brasil é o aeroporto de Floripa, tá? Um aeroporto muito bonito, muito bem cuidado. Um aeroporto que você não precisa ficar andando 20 minutos até você chegar no portão. Então, assim, Floripa também está de parabéns por isso. Baita infraestrutura de aeroporto aqui. E aí, Matheusão, o que a gente veio fazer aqui no G4, pai? E a gente veio acompanhar o Rafa, ele tem aula agora, aula online pro pessoal da Academia de IA. Se animar, vamos acompanhar ele aqui. Bora fazer um tour aqui pelo G4 Educação. Estou nessa linha aqui porque eu vou dar uma mentoria para os alunos da formação do G4 de Inteligência Artificial e a Carol vai nos guiar por esse tour aqui na sede do G4. Bora, Carol? Bora. Vamos lá. Então, começando por aqui, hoje os nossos sócios fundadores estão no Frontier, mas a gente tem a sala do Nardon. Aqui, ó. Aqui, Respira Estratégia. E aqui eu conheço a sala. Bora vender, sala do Alfredão. Isso. Né? Então, a sala do Alfredão tá aqui. E aí uma coisa que eu sempre falo quando o pessoal vem visitar é que a gente realmente vive a transparência até nas paredes, né? Então, tirando o War Room, que é uma sala nossa estratégica, o restante é realmente transparente. E qualquer um pode reservar a sala, só marcar o horário. Então, quantas pessoas aqui mais ou menos? Você tem ideia? 430, 440. Bom, aqui fica o nosso time do financeiro, nosso time de facility, nosso time do IT. Além do Frontier, né, a gente está em horário comercial, então não é todo mundo que está presente na mesa, está em reunião. E nós temos também a sala. Um evento que a gente está em que amanhã, inclusive, eu vou estar lá. Pessoal de óculos. Tá bom? Então tá bom, meu amigo. Aqui nosso time de skate. Dá um abraço no pai. A parte de produto. Então, tem o pessoal de patrocínios e eventos, que eles estão no Frontier, o pessoal do clube. Uau. A gente tem time de produtos. E aí, galera? Beleza? E tá vazio hoje porque o pessoal tá no evento. E aí, Exato. Aí aqui é o pessoal de online, que é nosso time de suporte, CX. E aqui é o time de tech. Aí aqui começa tech, metodologia, P&D, IA. IA tá em tudo, porque a gente dissemina que a IA não é só para o time de tech, TI, sim para todas as áreas usar. viu? Igual a gente ensina. Aqui é a sala do rádio. Vamos lá. A bandeira nova aqui. E aí, Matheusão, o que tá achando? Mal, né? Terceira vez aqui conhecendo o escritório do G4. Aqueles Top. posts do Taz que você vê nas redes sociais, ó. Sabe aí, ó. Essa é a sala do homem. Tech CEO. E aí, isso aqui é marketing. Isso aqui é marketing. Aí a gente divide entre audiovisual, captação e o time de edição. O pessoal tá tudo no Frontier, a maioria, né? Só ficam algumas pessoas para dar conta do BAL. Uma coisa que a gente tem muito aqui no G4 é que, mesmo que tenha uns eventos, a gente nunca deixa o BAL de lado, né? Então a gente tem o time de edição, o time de creative, o time de social, o time de lifecycle. O GTM tá no Frontier, porque o GTM é responsável por eventos sazonais, sabe? E o pessoal de marketing, page. Agora a gente vai entrar na onde aqui, só pra fazer um spoiler pra galera. Comercial, mas hoje tá mais silencioso, porque a galera tá vendendo. Galera, hoje é dia de evento, né? E aí, bora, pai? Que esse é o campo, hein?
Mais? Opa. Tá só metade do time, porque o pessoal tá no time. Bacana. Pra que serve aquela buzina ali? Só pra falar pro pessoal. Aquela buzinão lá. Essa amarela, ela é uma buzina mais decorativa, mas a gente tem a buzina dourada, que é quando o membro do comercial, o executivo bate a meta, o SPEC bate a meta, e aí ele tem o direito de apertar a buzina dourada. Sai informação G4! Perdão. Opa. E aqui a gente volta para o escritório. Também temos outras salas. Dia de evento bem atípico, o nosso evento eventualmente. Hoje está tipo período de férias. Essa pintura, os líderes que fizeram, cada um. Sério? Cada um pegou um pedaço, eles tiveram um dia de off-site e aí cada um pegou um pedaço de um quadro sem saber o que ia sair no final e no fim teve toda essa construção e que foi o G4 de 2029, até a meta de 2027 que vai faturar 1 bilhão. E aí? O que você achou, Matheusão? Chegaremos lá. Um dia vamos chegar lá, hein? Aqui no Aí aqui a gente volta pra lá. Isso, a gente vai voltar pra lá. Aqui no refeitório a gente tem aquela cadeira de massagem que o TGE disponibilizou pra gente, é gratuita para os colaboradores utilizarem. Top. Sim. E ó, fica a dica, Iago e Rafa, fica a dica. Aí na hora que eu cheguei, falou assim, o jogo acabou de... Ela falou, onde é que tá o G4? Eu falei, não, eu vou lá. Eles apresentaram antes. Qual é a pegada? Eles querem deixar o que é de marca mais tradicional. Foi o que a Ana estava me contando. Indo pro old money, indo pro lado cristão, tradicional. Porque eles querem pegar esse público, tipo assim, querem pegar o cara do agro, o cara da indústria, quer pegar esse cara. Olha só, daqui a pouquinho vou subir no palco eu e o João Vitor pra gente fazer uma sessão de vibe coding na prática aqui no G4 Frontier. Agora tá ali a Misa, CEO do G4 Educação, finalizando o painel deles e em breve vai ser a gente lá no palco. Do quê? Curte a palestra. Agora é o momento das maiores anotações e insights que você vai fazer. Eu já vou chamar os dois aqui pro palco. Já estão ali lá. Rafa Milagres e João Vitor, por favor, aqui pro palco. Gente, palma para os dois, por favor. Palma para os dois. Rafa Milagres, meu grande amigo que faz milagres. João Vitor, fã João Vitor. Bom, Rafa, tem uma coisa que o Alfredo trouxe aqui, eu só vou pegar isso para jogar para vocês, obviamente. A diferença quando a gente pensa em IA assistente e ouvir isso numa palestra sua lá no VFA e a IA agente, ou seja, a IA assistente, aquela que ajuda a gente faz uma pergunta, e o agente, ou seja, que faz alguma coisa. Foi o que o Alfredo falou aqui, por exemplo, na questão de ser mais ativo e só de responder. O que você vai ensinar hoje, na prática, para as pessoas, para que realmente a IA possa fazer alguma coisa por elas? Que pergunta é essa? A gente vai ensinar, talvez, o termo mais da moda da IA atualmente, que é Vibe Coding, que 3 dias atrás completou um ano de idade. Dia 2 de fevereiro do ano passado foi cunhado, que é usar a IA, e aqui é um agente, mal, para construir aplicações de fato. Então não é um chatbot para conversar, mas sim você usar a IA como meio, como se fosse a sua equipe de desenvolvimento na empresa. 2 aplicações simultâneas, eu vou construir uma para RH, Rafa vai construir uma
para vendas, mas antes disso, Rafa, se apresenta aí para a galera. Por favor, Rafa, Boa. com vocês. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael Milagre, eu fundei o VerdeA, basicamente uma empresa onde a gente colocou inteligência artificial em absolutamente tudo. Ano passado a gente saiu de 0 para 20 milhões de faturamento. Esse ano a gente está buscando, no segundo ano de empresa, bater um recorde, que é bater 100 milhões de faturamento no segundo ano da empresa. Absolutamente nenhuma rodada de investimento, nenhum real captado, totalmente bootstrapping. A gente vai usar uma ferramenta chamada Lovo, que eu sou embaixador dessa empresa no Brasil. É uma empresa sueca que tem um valuation hoje de 7 bi de dólar e eles me procuraram justamente porque eu era um dos usuários mais avançados na ferramenta e a minha ideia do João é compartilhar esse conhecimento para vocês. Só que compartilhar de uma maneira prática, compartilhar mostrando na tela, trabalhar, trocando ideia, e é uma coisa que a gente faz muito nos bastidores, a gente vai agora fazer no palco. A ideia é, o Rafa vai estar trabalhando ali para a construção do sistema de vendas, eu vou estar trabalhando para a construção de um sistema de gestão de aplicação de candidatos para as vagas na empresa. A gente fez aqui já um pré-prompt, mas podem ver, não enviamos nada, então não tem nada pronto em nenhum dos dois. Primeira coisa que a gente vai fazer então, vai dar o enter e aí a gente, enquanto a gente está trabalhando, nós dois vamos fazer algumas discussões e algumas reflexões que a gente sabe que são as principais dúvidas, né, que vocês também acabam tendo enquanto nós estamos fazendo as coisas. E aí talvez a primeira, ou o primeiro conjunto de questões aqui, Rafa, vocês podem ver que a gente começou no modo planning e que a gente já começou com uma instrução, o Rafa um pouco mais longa que a minha, mas uma instrução bem trabalhada. E aí, Rafa, por que começar no modo planning e não direto e sair codando? E como construir uma boa instrução inicial do que a gente quer? Perfeito. Quando a gente está trabalhando com uma solução de vibe coding, a mentalidade que a gente tem que ir para ela é o seguinte: agora eu sou o CEO da empresa ou o CTO da empresa e eu tenho um time de tecnologia. Então, o que a gente tem que fazer com esse time de tecnologia? A gente tem que alinhar a expectativa e alinhar contexto. Então, basicamente, o que a gente faz aqui no modo plano? Eu vou colocar o que eu quero construir e a inteligência artificial vai discutir comigo se ela entendeu exatamente o que eu desejo. Se eu não ativo esse modo plano, ela começa a executar exatamente o que eu pedi. Então, é como se agora eu tivesse uma discussão de um planejamento do que eu quero de fato construir. E olha que interessante, já apareceu na minha tela e na tela do João algumas perguntas. Você prefere que a landing page seja em Dark Mode ou Light Mode? Seguindo o guia de estilo do G4 Educação. E aí eu consigo responder ela, ó. Vou colocar Light Mode. Ela entendeu o contexto e eu vou respondendo. Então eu vou fazer as respostas aqui, ó. Qual modelo de A eu vou querer utilizar? Vou querer no Profit, do Cloud. Você vai querer implementar apenas no MVP ou a versão completa? Versão completa. E aí agora ele colocou, quando o modal de captura deve aparecer? Ao clicar no CTA? Sim, ao clicar no CTA. E eu dou o comando para ele. Então eu vou conversando e vou alinhando a expectativa e alinhando o contexto. Eu vou dar um contexto da minha solução e eu passo a bola para você explicar o que você está fazendo também. Qual que é a minha ideia, tá? Eu e o João, nós somos os mentores da Academia de IA do G4 e eu estou criando aqui uma landing page de captura para a Academia do zero, do absoluto do zero. Então eu vou criar o site, vou criar a captura e já vou criar um sistema administrativo de vendas com o CRM e esse CRM eu vou usar uma IA para enriquecer os dados daquela empresa, já preencher o CRM e a gente vai fazer tudo aqui ao vivo. João, o que você está construindo aí? A minha aplicação vai ser um sistema de gestão de candidatos para vaga, então HTS. A ideia é que a gente tenha um painel administrativo simples, possa publicar as vagas, os candidatos vão ver essas vagas, depois que eles verem as vagas podem se aplicar. A gente gerencia os estágios das vagas dentro de um Kanban e a gente consegue integrar as vagas com o LinkedIn, o Instagram, com base no que o usuário me responder no formulário de aplicação, já puxar os dados dessas redes sociais e ver o fit do candidato com a vaga tecnicamente, como se fosse um price screening. Então, a ideia é que a gente consiga trabalhar isso. Conversem com a IA. Não em tech tem aquele negócio da fábrica de salsicha, né? Você coloca a carne de um lado, moe, sai salsicha do outro. A IA te dá a chance de perguntar se você realmente quer salsicha quando coloca a carne. Só que se você não responder, ela vai colocar a salsicha do outro lado. Então, a gente precisa acostumar a dar mais feedback. Talvez o grande desafio que qualquer sistema de IA tenha, ele é ruim em pegar nuance.
Ele não pega no ar, ele não tem um contexto que nem alguém que está com você tendo conversas há uma semana sobre o que você queria fazer e a pessoa sabe. A IA precisa, quanto mais explícito você for, maior a chance dela entregar. Rafa? Boa, olha só. Eu dei o comando para ela, ela me deu um plano completo que estava na minha tela e sobre o que o João falou, eu sempre falo o seguinte, se você usa inteligência artificial instruindo a IA, você está usando apenas 50% do potencial dela. Onde que está os outros 50%? Quando você passa a perguntar para a IA, a fazer o trabalho de engenharia reversa. Então, ela já tinha apresentado o plano com tudo que eu queria, o meu sistema completo, só que olha só o prompt que eu acabei de dar, tá? Eu falei o seguinte, olha, me faça mais perguntas para que você tenha o máximo de contexto e entenda exatamente o que eu quero criar e que você saiba o passo a passo de como executar. Então agora ela está invertendo o jogo, ela está me fazendo perguntas para que ela entenda o contexto da criação. Se eu só clico no aprovar, ela ia fazer com o que eu tinha instruído anteriormente. Agora ela está me fazendo perguntas para aumentar o contexto e aí depois ela vai começar a executar de fato o projeto. Última coisa interessante é que nós estamos aqui no G4 Frontier e eu mandei toda a documentação do Brand Book novo do G4. Então já vai fazer tudo com a nova identidade da marca da empresa. Isso é uma coisa legal, por exemplo, eu não fiz. E aí, se vocês se lembrarem aqui no meu chat, né, ela me fez algumas perguntas e eu fui falando para ela o que eu queria que ela respondesse. Então, aqui. Falei, cara, eu quero um visual moderno e tecnológico. Depois disso, você vai corrigindo. Então, quanto mais você se preparar previamente, pensar sobre o que você realmente quer construir, quais são os requisitos a serem atendidos, quais são a interface, o visual, a experiência e dar isso para a IA, melhor vai ser o plano que ela vai construir para implementar. Então, a gente precisa, muitas vezes, para fazer um bom uso de IA, aprender a, entre aspas, escrever. A expressar da maneira mais clara possível aquilo que a gente quer, a colocar o plano. E isso talvez seja um dos maiores desafios que eu vejo vocês tendo, porque até mesmo a experiência de falar para a IA, me faça perguntas, se você não estiver acostumado a dar boas respostas, às vezes você perde mais tempo do que de fato ganha qualidade de output. Então, entender como comunicar de forma clara é fundamental. Olha só agora, ela me fez cerca de 20 perguntas. E olha que interessante. Ela me fez uma pergunta sobre algo que ela entendeu o projeto que eu queria construir e que eu não tinha de fato instruído para ela. Ela me fez a seguinte pergunta, que foi, olha, Rafael, e se uma pessoa se cadastrar 2 vezes no formulário, o que eu faço? Eu atualizo os dados dela, eu duplico o cadastro, eu apago o cadastro antigo e crio um novo. Eu não tinha instruído sobre isso. Só que como ela entendeu o contexto, agora ela criou um plano com muito mais contexto do que eu quero desenvolver. Eu vou aprovar o plano e agora ela passa a desenvolver. Sobre o desenvolvimento em si que ela vai começar a fazer agora, o desenvolvimento do Lovelo acontece no modelo orquestrado de multi-agentes de IA. Só que eu vou traduzir isso de uma maneira mais fácil da gente entender quando a gente olha para uma empresa, para a gente entender essa diferença de assistentes e agentes de IA. Quando eu desenvolvo um assistente dentro do ChatGPT, por exemplo, ou um assistente qualquer dentro do WhatsApp, conectado no WhatsApp, o assistente de IA, ele vai seguir a instrução para ele me entregar algo que eu coloquei no prompt dele, que é muito parecido com o nosso time operacional. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu queira criar um SDR no WhatsApp. Vocês querem criar um SDR no WhatsApp que ele defina o preço do seu produto? Que ele defina como ele vai atender o cliente? Claro que não, ele tem que atender conforme as suas instruções. E essas instruções você vai configurar no prompt e ele vai seguir as instruções da forma que você treinou. Ou seja, o assistente de IA ele vai ser muito mais parecido com o time operacional da empresa. Já o agente de IA ele vai funcionar de uma forma autônoma. Da mesma forma que funciona um cargo de diretoria dentro da empresa. Um diretor na empresa, eu não quero contratar um diretor de vendas e falar para ele tudo o que ele tem que fazer. O que eu faço com o diretor de vendas? Eu contrato ele e dou para ele um objetivo. Exemplo, você tem o desafio de aumentar o faturamento da empresa em 10% no mês que vem. A partir do momento que ele tem um objetivo, o que ele faz no meio do caminho, o planejamento, a execução, a responsabilidade é dele. E ele toma as decisões com base
no que ele tem disponível para executar. E ele me entrega o resultado final. Raramente tentar construir tudo de uma vez só de primeira é a melhor abordagem. Quase sempre o que vocês vão querer fazer é ir construindo de maneira incremental. Então a gente faz sim uma base sólida, ok? Super importante. Ó, não me deixou enviar a candidatura. Então pegamos o primeiro erro. When trying. Quando tento me candidatar, é erro. Preciso que crie uma função que permita que usuários não logados se candidatem à vaga. Então, quando dá um erro, você fala, olha, deu erro, devolve para a IA, explica o erro. Às vezes, ela vai pedir mais detalhes do erro. Às vezes, ela vai instalar alguma coisa na aplicação para que ela entenda o erro melhor. Fala, ó, fiz isso, tenta de novo e me fala o que acontece. Então, ela vai ter essa interação. E importante que a gente sempre vá testando aquilo que está sendo feito à medida que nós fazemos para que a gente consiga, de fato, né, corrigir, fazer aquilo que for necessário. Então, ó, o que ele está fazendo agora? Por que deu erro? Então, ele mesmo começa a olhar. Ó, usuário não autenticado não consegue criar aplicações para vaga. Então, basicamente está falando, tem que fazer login na plataforma para poder se candidatar. Putz, eu quero que isso aconteça? Não, eu não quero que isso aconteça. Eu quero que a pessoa que não é administrador possa se candidatar. Então, eu preciso pedir, nesse caso eu nem precisei pedir, né? O próprio sistema já fez isso para mim, mas eu preciso que ele... aí óbvio, agora que ele fez isso, eu preciso dar recarregar na página algumas vezes. Oi, olha só, então eu vou dando contexto um pouco do que eu estou desenvolvendo aqui do meu lado. A ideia foi pegar o novo branding do G4 Educação, construir uma nova página do sistema com a identidade visual nova. Então, basicamente, quando a gente fala que tem um time de tecnologia, como se tivesse também um time de UI UX designers trabalhando ali na aplicação, criar uma landing page. Essa landing page eu pedi para ela, quando a pessoa clicar no botão, abrir um modal. Esse modal vai fazer a captura do lead. O lead ele vai entrar no banco de dados. Eu vou armazenar a estrutura no banco de dados, só que eu já vou processar esse lead com uma outra API para enriquecer os dados do lead, para pegar a hora que ele entrou, o local que ele entrou, tudo de forma automática no banco de dados. Depois que ele preencheu os dados, eu pedi para abrir uma página com confetes explodindo na cor da marca do G4 Educação. E já criar uma área administrativa completa para o sistema de vendas para eu fazer a gestão com CRM drag and drop, ou seja, para eu poder clicar e arrastar esse lead dentro do CRM, que vai ter dados que foram pela IA através de uma API que eu utilizei, que é o Firecrawl. Tudo isso, esse sistema inteiro, a gente começou a desenvolver tem cerca de 17:05, então tem 7 minutos que a gente começou a desenvolver o sistema. Ele está programando tudo isso, o banco de dados, ele está programando front-end, ele está programando todo o código front-end, back-end, banco de dados, e daqui a pouquinho a gente vai começar a ver o sistema aqui na tela. Candidatura enviada. A candidatura foi enviada, vamos ver se aparece aqui, a candidatura aparece aqui. Putz, vamos enviar a candidatura de novo, só que agora eu quero adicionar os detalhes de rede social também, para a gente ir para a próxima parte do que eu falei que a gente iria fazer. Candidatura enviada, a candidatura já aparece aqui, eu consigo filtrar pelas vagas, né? Se eu tivesse mais de uma vaga, aqui permite mais de uma vaga. Qual que é o próximo passo que eu quero? Eu quero agora uma página de detalhe do candidato. Iremos usar nela o Apify para importar dados do candidato que tiver informado seu LinkedIn e Instagram e apresentar isso para quem estiver avaliando o candidato. Também preciso que o Kanban em /admin/candidaturas permita o drag and drop em as etapas. Coloquei no modo plano. Sempre que a gente vai desenvolver alguma funcionalidade, algo mais complexo, qual que é a recomendação? Pede a IA para montar um plano primeiro. Como quase tudo na vida, que for um pouquinho mais difícil, se você gastar 5 minutinhos se organizando, antes de sair fazendo, o resultado melhora bem.
E isso é outra coisa que eu acho que a maioria acaba se frustrando e cometendo mais erros e acaba desistindo ou falando que não funciona porque não gastou 5, 10 minutos a mais para garantir um bom planejamento e um bom fluxo do que queria que fosse feito. Pode. Olha só. A IA implementou, vocês viram que eu criei um sistema ali mega completo no primeiro prompt, dei muito contexto. Ela implementou, na hora que eu fui cadastrar, deu erro. Por que deu erro? Tem um conceito que é muito importante a gente entender aqui, que chama janela de contexto de tokens. Eu vou tentar fazer uma analogia para explicar para vocês o que é isso. Quem aqui lembra o que fez aos 2 anos de idade, 11 dias, às 10 horas da manhã? Ninguém lembra. Olha só, algumas pessoas devem ter respondido, comi alguma coisa, estava dormindo, caí, machuquei, enfim. Vocês vão responder igualzinho uma IA responderia, de forma mais provável, apontando a probabilidade maior de algo que você fez naquele dia. Por quê? Porque vocês não conseguem acessar essa memória. Inteligência artificial tem uma capacidade de memória para executar tarefas. Ou seja, ele desenvolveu tudo dentro daquela janela de contexto onde ele se manteve eficiente. Depois disso, ele parou de implementar. Então, eu pedi para ele agora, olha, continuar com todas as etapas de implementação, para que ele consiga seguir todo o workflow que eu tinha determinado. Então, a IA tem sim um limite de trabalho. Não adianta você pedir, por exemplo, para ela criar o Salesforce em um único prompt que ela vai trabalhar. Só que a gente entendendo essas variáveis do tipo janela de contexto, eu consigo ir desenvolvendo por blocos. Então, desenvolver com Vibe Coding é muito importante entender esse conceito de janela de contexto. Por quê? Porque eu vou desenvolvendo por blocos para conseguir, no final, desenvolver o sistema inteiro. Então, na hora que deu errado ali, eu já entendi que aquela funcionalidade do lead entrar, ser cadastrado no banco de dados, não estava implementada. E aí, uma coisa que eu sempre ensino é o seguinte, nós não precisamos, para desenvolver com inteligência artificial, saber de habilidade técnica de desenvolvimento e programação. Olha só, continue com todas as etapas da implementação, usuário admin, dashboard, e valide que o sistema está pronto para receber inscritos. Implemente todos os pontos conforme nosso planejamento inicial e me sinalize ao final em que etapa estamos. Então, assim, não tem linguagem técnica, não tem linguagem robusta. Eu consigo conversar da mesma maneira como se eu estivesse conversando com o meu CTO. Como se eu fosse CEO da empresa e estivesse pedindo ele a implementação e que ele me sinalizasse em que etapa estamos. Todo o trabalho... Dependendo do seu CTO, você conversa mais fácil com a IA do que com o seu CTO. Não, eu tenho certeza disso. Então, eu já te falei isso. Dá para conversar de qualquer jeito no áudio com o Logo que ele vai conseguir desenvolver. Uma coisa que eu não sei se vocês viram enquanto o Rafa estava explicando, eu pedi ele para criar uma solução e parte do que eu falei, olha, eu preciso que você integre esse serviço. O Appfy é uma solução que, por exemplo, se eu pego o meu LinkedIn, eu venho aqui em Actors no Appfy, ele basicamente é um scrapper universal. O que é um scrapper? É uma soluçãozinha que ele puxa informações. E ele tem várias formas de puxar informação pré-configuradas. Uma delas é do LinkedIn. Então, se eu dou um URL do LinkedIn, ele puxa automaticamente do LinkedIn tudo. O que é tudo? Tudo daquele URL. Nesse caso, tudo de informação do perfil. Histórico profissional, formação, nome, certificado. Tudo que tem no perfil público da pessoa do LinkedIn, ele vai trazer. Como no nosso sistema de contratação eu pedi isso, ele vai fazer isso para mim. Eu vou falar para ele, olha, eu quero que você use essa solução. E o que é bacana? Quando você vai integrar alguma coisa, uma das coisas que eu aprendi que melhor ajudam é isso aqui, ó. Para integrar o Appfy, preciso que use o Actor. Aí a gente fala para ele exatamente qual coisa eu quero que ele use. Então, esse aqui, input, normalmente é. E o próprio Appfy te dá isso, olha que legal. Qual que é o input? Ele te mostra que é o URL do perfil. Output é o output. Eu coloco no formato JSON, isso é legal. Então, a IA lida muito bem com dados estruturados em Markdown, XML e JSON. Dependendo do que você vai fazer, vai ter o que é melhor, vai ter o que é pior, mas aqui ele tem a referência. Então, o output é JSON. E aí eu adiciono, eu falo, olha, o Appfy, eu quero que você use esse aqui.
Eu quero que ele funcione dessa forma. Ah, outra coisa que pode ser útil é, literalmente aqui no log, né, a gente falar o API. Então, ele já começou, página de detalhe, informações do candidato. Então ele está falando, inclusive, que já melhorou. Ó, já tem um dashboard bonitinho, candidatos, abriu, Kanban melhorado, página de detalhe. Ele não está abrindo a página. Olha que legal, ele construiu, segundo ele, mas ele não criou a página. Aí que eu vou falar para ele, crie, faça com quando eu clicar em um candidato no Kanban, eu possa ter um botão que abra a página de detalhes do candidato. Eu vou adicionar isso aqui como to-dos, porque ele está jurando que fez. Aí como que a gente sabe se ele fez ou não? A gente consegue ver, ó, candidaturas /id, então ele de fato fez. Você consegue ver pelas rotas criadas. O que é rota? Rota é tudo aquilo. Você tem seu site, g4educação.com. Tudo que vem depois do barra é chamado de rota. E por que é importante? Porque quando você sabe essas linguagens, você consegue falar para a IA, olha, corrija isso para mim, o problema está nesse local. Em vez de você falar, está na página X, é muito útil você falar, está na rota XPTO, que é a rota que você definiu onde você está vendo o problema. Com o tempo você vai se acostumando. Criou o plano e vai corrigir agora. Eu já implementei, já falei para ele que é o que eu quero. Outra coisa que eu pedi ele para fazer, ele já colocou aqui em ordem. A gente tem 7 minutos e 40 segundos, Rafa. Bora. O tempo tá correndo. Será que a gente vai conseguir em 40 minutos? Olha só, vamos lá, vamos testar. Vou clicar aqui, aproveitar a oportunidade, vou preencher agora o formulário e vamos ver se ele implementou a captura de forma correta agora. Vou colocar o site da empresa, então vamos lá. Garantir minha vaga. Confetes da cor da nova marca do G4 Educação, preparando sua mensagem personalizada. Sua inscrição foi realizada com sucesso. Em breve você receberá mais informações no seu e-mail. Então, o sistema agora, ele capturou as informações. Eu posso ver aqui se foi salvo no banco de dados de forma correta. Então, eu venho aqui, ó, leads, tá aqui. Eu tenho o Rafael capturado, o Rafael Milagre. Eu pedi ele para rodar um teste que ele colocou, já capturou, ó, a data e o horário, já está totalmente armazenado. Então, a primeira etapa ele concluiu. E aí, olha só, agora ele já gerou uma mensagem aqui personalizada com inteligência artificial que eu posso melhorar. Essa mensagem de obrigado agora, eu consigo fazer uma coisa com inteligência artificial que a gente consegue fazer, que é o seguinte. Tá, eu quero não só que ele receba essa mensagem, só que eu quero criar uma mensagem personalizada, por exemplo, para gerar uma empatia melhor ou para ser uma mensagem que aumente a taxa de conversão. Na captura, eu tive que colocar o meu telefone. No meu telefone tem o meu DDD. O meu DDD indica qual cidade eu sou. E a inteligência artificial sabe tudo disso. Então eu posso virar e falar o seguinte, com base no DDD da captura do lead, crie uma mensagem personalizada com IA usando o sotaque daquela pessoa para gerar um rapport maior. Então, basicamente, agora, quando eu quero cadastrar um lead com um DDD de Minas, Rio ou São Paulo, essa mensagem aqui vai estar personalizada. O que eu quero trazer para vocês aqui, claro que isso aqui é algo bobo, mas esse conceito é muito poderoso. Porque pensa o seguinte, o que eu estou falando aqui é um conceito de hiperpersonalização em escala. Se entrar 10 mil pessoas, no meu site nesse momento tem 10 mil mensagens diferentes sendo personalizadas para cada pessoa. E não é regrinha de automação, ou seja, não é árvore de decisão. Se for DDD tal, vem para cá. A IA, ela entende de fato aquela mensagem e ela consegue contextualizar. Você fala para IA, não gostei, tá feio. O que você poderia fazer? Você poderia entrar em algum site, pegar um exemplo de um lugar que é bonito, tirar um print da tela e falar, eu quero assim. Se coloca no modo plan, ele vai comparar o que você tem com o que você gostaria que fosse com base naquela imagem. Em cima disso ele vai construir, né, e melhorar tudo aquilo para você.
Outra coisa legal, minha conta é super admin, então ela tem a parte de proteção de informação, como o Rafa falou, a gente controla quem vai acessar ou não. Então agora eu não preciso mais ficar dando comando no banco de dados, né? Ele vai automaticamente corrigir aqui para mim, permitir que eu, dentro do painel administrativo, libere ou não os acessos das pessoas. Deu certo. Olha só, ele criou já o dashboard com toda a gestão de lead, com o CRM. Então tenho 3 leads cadastrados, um lead tecnologia, tecnologia educação. Eu já tenho um CRM com lead aqui, onde a IA entrou no site, varreu o site, categorizou e preencheu tudo, colocou a data, o status, e a gente tem um CRM Kanban, onde eu consigo movimentar, colocar no status fechado, colocar em contato, tudo integrado e de forma automática. E tudo isso a gente conseguiu fazer em 30 minutos aqui. Então imagina isso, a gente trabalhando em sistemas como esse por semanas, né? Seja dias. A gente não foi 30, foi uns 45 minutos até agora. Menos de 1 hora dele tá pronto. O meu, conceitualmente, já puxa os dados. Não tá bonito, eu sou meio chato, eu gosto que as coisas fiquem bonitas. Mas qual que era a promessa? Que ele vai puxar o prêmio de candidatos e candidatos. Depois ele faz, puxando os dados do LinkedIn, o score de fit. Tá pronto, você consegue se candidatar, ele consegue puxar os dados do seu LinkedIn, te dá qual que é o fit no score de 0 a 100 e por que ele não deu o fit ali. Tudo isso funcionando para vocês em menos de 1 hora, as 2 aplicações. E aí, antes da gente encerrar, eu acho que uma última coisa para mostrar, que muita gente pergunta, João, e a segurança? Os sistemas te ajudam a validar a segurança. Então eu clico aqui e ele faz todo um scanning de segurança. E obviamente, numa empresa mais madura, no caso do G4, a gente tem um time de cibersegurança que valida cada coisa também. Então o primeiro layer de check-up, o próprio sistema pega se tem algum erro, se tem alguma coisa séria, alguma coisa grave. Mas, ainda assim, você consegue pegar alguém de cibersegurança e validar. Uma coisa que eu gosto muito de trazer é: não existe um problema de segurança nas aplicações de vibe coding. Existe um problema de segurança na sua aplicação de tecnologia que foi colocado lá pela falta de conhecimento de quem construiu. A grande diferença em segurança de uma aplicação de vibe coding é que pessoas que não têm experiência técnica podem construir. Como você não tem experiência técnica, você nem sabia daquele problema para se proteger dele. Mas as ferramentas estão evoluindo cada vez mais e é totalmente possível que você implemente o mesmo nível de segurança numa aplicação feita no Lovable ou no Rapid que você teria na aplicação feita de uma maneira padrão, né? A moda antiga, por assim dizer. Só que você precisa saber como aplicar e as ferramentas estão avançando nisso. Bom, Rafa, meu recado final, então, é o seguinte. Pessoal, isso que a gente está mostrando para vocês, Vibe Coding, essas ferramentas de inteligência artificial, a analogia que eu faço é o seguinte: imagina que antes da gente ter Excel, a gente tinha que fazer conta, sei lá, ou com calculadora ou com papel e caneta. A partir do momento que a gente tem Excel como uma ferramenta de tecnologia disponível, a gente consegue ser mais eficiente, a gente consegue trabalhar com muito mais acurácia, a gente consegue automatizar talvez alguns processos. Inteligência artificial é essa ferramenta, só que leva de forma exponencial os resultados dentro da companhia. Então, não dá para a gente entender que isso aqui é para time de tecnologia, é para mim, para o João. Isso aqui é o novo Excel. Todo mundo na sua empresa tem que saber o Excel. Ah, Rafael, beleza, mas eu vou delegar para a pessoa que entende mais. Deixa eu te falar, toda pessoa que é líder empresário, ela pode não ser um expert em VBA, em Excel, mas olhar o Excel e entender o que está lá, ela precisa. Então, o básico dessas novas ferramentas de tecnologia, todo mundo precisa saber. E qual que é a principal diferença de ferramentas de Vibe Coding para o pacote Office, por exemplo? Pacote Office você teve 10, 15 anos para aprender. Isso aqui, a vantagem competitiva que dá quando você aprende para o seu concorrente é um gap muito grande e uma velocidade muito grande. E eu falo que eu sou a prova disso. Minha empresa está indo para buscar 100 milhões segundo ano de empresa. De uma ferramenta, toda a minha empresa foi construída no Lovable. A minha plataforma foi toda construída no Lovable. O Lovable não existia há 1 ano e meio atrás. Não existia. Então toda a minha empresa eu construí uma ferramenta que não existia 1 ano e meio atrás. Aí, ó. Então, invistam
na capacitação de ferramentas como essa para o time de vocês. Esse é o meu recado final. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu.